Bem-vinda, Leoa! Que honra, que satisfação, que alegria ter você aqui em mais um episódio. Também quero saudar os maridos dessas leoas, a você, interessado e sempre incansável na busca por novos conhecimentos, histórias extraordinárias. Esse episódio está muito especial. Eu estou aqui com uma mulher incrível. Bem-vinda, Isa! Obrigada. Muito feliz com o convite, muito honrada. Eu já sei que vai ser muito boa essa nossa conversa. Vai ser muito especial e eu quero apresentar a minha convidada, a Leoa, para vocês. Gente, Isa Ribeiro, ela é casada. Ela faz questão de lembrar que ela é casada com Fernando. Eu já quero deixar o nosso abraço para Fernando. Ela é cristã. Ela também é estrategista. Eu já estou apaixonada por isso. Posicionamento e marca pessoal. E a gente vai construindo com Isa essa jornada até que você tenha chegado a esse lugar de estrategista, de alguém que tem, como você disse, um referencial de trazer a marca pessoal. E esse nome é tão, ele precisa ser tão referendado, porque marca é mesmo pessoal. Exatamente. Mas eu queria que você, além de se sentir em casa, e eu estou muito feliz com sua presença aqui, uma, uma presença de Deus para nós, e eu queria que você já trouxesse para nós de onde veio a Isa profissionalmente. Quando criança, ali, aquela menina, o que é que ela sonhava em fazer, o que é que você gostava de fazer, porque eu acho que quando a gente volta lá atrás, quem É, está nos assistindo se inspira, se sim, identifica é verdade. e percebe que tem coisas lá atrás também na vida delas que precisam ser revividas, né? Sim, a gente sempre puxa, né, daquilo que a gente viveu, ainda que em algum momento a gente não perceba, não se dê conta, né, de que existe uma raiz ali, mas em alguns momentos da vida você vai lembrando, vai tendo esse despertar. Poxa, verdade, eu trouxe isso da minha infância, coisas que você fazia, gostava. Às vezes fica adormecido, mas em algum momento da vida adulta, aquilo volta, né, como um relâmpago. E comigo foi assim. Porque quando eu era criança, eu sempre gostei muito de me arrumar. Eu Olha sempre que fui muito legal. vaidosa, Desde criança? desde criança. E principalmente na minha adolescência, né? E eu lembro que quando eu tava ali naquele período de 12, 13 anos, a gente morava, sempre morei em Barueri, né? E aí a gente tinha uma vendinha perto de casa. E meu pai, ele sempre, na hora do almoço, quando faltava um suco, um refrigerante, ele me pedia para ir buscar. E se eu não estivesse arrumada, eu não ia. Você jura? Sim. Aí eu ia lá, vestia uma outra roupa, porque a gente Tinha que se trocar. tinha que se trocar. A gente tinha isso, né? Não sei se a sua mãe era assim, mas a Muito. minha A roupa era de sair e a roupa de ficar em era casa. uma separação gigantesca. E aí eu falava, não, eu vou lá então trocar a roupa. E na época a gente usava muito lápis de olho. Era dessa época. Era, e era o Nossa, como a gente máximo. gostava Quem de passar. lembra? É. Então eu ia no banheiro, passava o meu lápis de olho, e aí depois é que eu ia na venda para comprar um suco. 5 minutos na rua. Mas era o suficiente. Era o suficiente para eu me sentir bem. Então eu sempre gostei. E eu sempre gostei muito de ensinar. Legal. Né? Então, e isso me acompanha hoje, né? Eu ensino as pessoas. Eu lembro que a minha brincadeira favorita era juntar os meus amiguinhos, meus vizinhos, brincar de Ah, escolinha. bom demais, né? Era delicioso. E aí começou assim a minha jornada. E eu fiz faculdade, né? Eu fiz um técnico em recursos humanos, eu fiz gestão financeira, mas eu nunca me encontrei dentro do CLT. Legal você Eu falar nunca isso. gostei de estar atrás de um computador, de gastar a minha energia ali, o meu tempo. Então eu sempre me encontrei muito insatisfeita. E até por isso, antes eu me cobrava muito, aliás, e eu acho que muitas pessoas também se cobram porque não conseguem fazer essa identificação. Excelente. Eu me cobrava porque eu estava sempre trocando de trabalho, porque eu não me sentia satisfeita em nenhum deles. E aí eu sempre achava que o problema era comigo, né? Ou eu não Como tinha a gente traz para capacidade nós, né? suficiente. A gente sempre traz pra gente. E eu não entendia que era uma insatisfação porque não era aquilo que eu realmente gostava de fazer, né? E só depois é que eu vim perceber isso com a minha busca mesmo pelo autodesenvolvimento. Eu fui identificando realmente o que eu gostaria de fazer. Quando é que você virou essa chave? Porque você já percebia e isso é muito legal, porque a gente pode ir percebendo, nossa, alguma coisa aqui, acho que falta alguma coisa. Você vinha nesse movimento e você falou uma coisa tão poderosa. Eu passei por mais de um emprego nessa busca. Tem muitas mulheres que estão nos que muitas vezes ficam
essa busca. Mas em que momento, Isa, nessa dinâmica de dizer, poxa, sinto que ainda não estou no meu lugar de encaixe, eu falo muito na nossa posição de encaixe no mundo, alinhando aquilo que nós nos propusemos a fazer com Deus, eu acredito muito nisso. Quando é que você começou, na verdade, ou quando foi que virou essa primeira chave? Olha, eu trabalhei um tempo na Via Uno. Não sei se você conhece, que é uma marca de sapatos e acessórios. E nossa, fez muito. Eu acredito que ainda faz, mas fazia muito sucesso na nossa época. Fazia muito Muito sucesso. sucesso. Era uma marca, assim, referência mesmo, em qualidade, beleza. E eu gostava muito de trabalhar lá. E eu entrei como vendedora, foi o meu segundo trabalho. E eu comecei a trabalhar só com 17 anos, foi quando a minha mãe me deixou trabalhar. Ela não deixa. Não, ela não deixava. Eu estudava, e aí com 17 anos é que eu tive o meu primeiro trabalho, que também foi numa loja de moda. Olha que engraçado. Ou seja, Tudo ia assim, meio que se Deus conectando. preparando o teu processo. Então, meu primeiro trabalho foi nessa loja e depois eu migrei para a Via Uno. E aí, eu trabalhei como vendedora durante 1 ano e depois eu já subi de cargo, né, ali para subgerência. E na loja em que eu fui fazer a subgerência, na época, eles tomaram a decisão de fechar depois de 1 ano e pouco. Eu fiquei 2 anos e 2 meses nessa empresa. E aí eu já fazia RH, porque eles tinham um plano de carreira para mim dentro da Via Uno. Eles queriam que eu assumisse em uma loja. Então, eles me pediram para estudar. E eu falei, tudo bem, vou estudar. Só que aí, quando a loja foi fechar e eles me fizeram a proposta de assumir uma outra loja como gerente, eu não quis. E ali foi a virada. Eu falei, não quero isso para mim. Porque eu trabalhava 12, 14 dias. Era muito sacrificante. Você tem que se dedicar muito a vendas, porque a área comercial não é fácil. Você precisa bater metas, tem muitas responsabilidades. E eu me vi naquele cenário, eu falei assim, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero trabalhar de domingo a domingo? Será que eu quero que o meu tempo vale isso? E Legal, ali virou a minha chavinha. Virou chave. E aí foi quando eu comecei a vender coisas. Então eu fui vender roupa, eu já vendi sapato, eu já vendi semijoias, já vendi tudo que você pode imaginar. Já vendi brigadeiro, roupa de ginástica. roupa de ginástica. Sim. Houve um tempo que a gente vinha, eu sou do interior da Bahia, mas morei 30 anos em Salvador. Eu já namorava o Cris, né, que hoje é meu. Estamos casados há 17 e juntos há 23. Então houve um tempo que a gente comprava as passagens assim, na super promoção. Íamos para São Paulo, comprávamos bolsas, roupas de ginástica e vendíamos tudo em Salvador. Era uma beleza. Então, e é bom, né? É bom. E aí foi nascendo sensação aí. De vender é muito bacana. É muito. E eu sempre falei, olha que curioso também, a gente não quer assumir que a gente é vendedora. Eu sempre falei assim, eu não sou boa vendedora. Eu sempre falei, não sou boa vendedora, eu não sei como é que eu bato as minhas metas. Você se dizia isso. Eu falava isso pra mim, porque no fundo, eu não queria ser. Mas eu era porque eu me conectava com as pessoas, eu amava as pessoas, eu amava servir. Então, pra mim, não era só uma venda, eu sempre queria saber a história, pra que a pessoa ia usar aquilo. Então, eu falava, eu nunca fui vendedora, mas eu me conectava tanto com as pessoas que eu conseguia atingir aqueles resultados. E isso também foi ficando forte pra mim, né? Porque eu queria estar com pessoas, apesar de ser muito tímida. Mas quando eu gerava a transformação, eu integrava. Então, quando eu via uma mulher feliz, ou quando eu fazia uma venda, quando eu conseguia conquistar alguma coisa com aquele dinheirinho que eu tinha feito. E aí foi nascendo esse meu desejo de fazer algo pra mim. E aí, nesse movimento, você começou a se perceber, você começou a entender que tudo estava sendo construído, inclusive, para que você pudesse trazer o seu servir para as pessoas. E aí você toma a decisão que tem muita nessa angústia, nessa dinâmica de sair do regime seletista tradicional para empreender. Eu demorei. Sim, eu fui vender muitas coisas, mas como eu tinha muita insegurança e coisas internas mal resolvidas, eu não conseguia sustentar aquilo por muito tempo. Captei. Então eu começava... Você repetia ciclos, né? Sim, muitos. Então eu começava algo, mas eu não tinha força suficiente para levar aquilo até o final. Então eu sempre acabava desistindo. Eu falava, não quero mais. E aí eu ia procurar um emprego onde? Na CLT. Eu acho que aqui você já pode fazer um Pix para Isa, porque
Olha que legal, que poderoso que você está falando. Diante de contextos internos e padrões da minha insegurança, eu ia, mas eu me colocava na condição de retornar. Exato. E às vezes você está nesse movimento de repetição de ciclos, eu costumo dizer que a vida é como um videogame. Tem várias fases. Você vai ultrapassando os obstáculos para ir para um próximo nível daquele Sim. jogo. E no Sim. jogo da vida é algo muito semelhante. Enquanto a gente não vence aquela dinâmica, aquela adversidade, aquele desafio, a gente volta. Era o que estava acontecendo com você. Sim, Você sempre. voltava. Eu Você estava sempre à voltava. beira de seguir para a próxima fase, voltava. Voltava para o mesmo ponto, onde eu me sentia insatisfeita, fracassada, não tinha dinheiro, não tinha visão, e aquilo me frustrava muito. Eu falava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Quando é que vai dar certo? Eu me cobrava muito sobre isso. Né? E o meu processo de me conhecer, ele só aconteceu quando eu aceitei Jesus. Olha que legal. Foi. E aí eu comecei a passar por esse processo de autodescoberta, de identificação, de descobrir a minha identidade, quem eu era, aquilo que eu gostava, e desenvolver as habilidades que eu achava que eu não tinha. Legal. Porque a gente tem muito disso. E como foi esse encontro? Conta pra nós. Porque você vai inspirar muitas mulheres. Essa é uma parte longa. Você estava nessa repetição de ciclos, a gente já Sim. entendeu. Você tinha questões internas, como todas. A gente vai tirando as cascas da cebola. E aí conta pra nós, porque esse é um ponto importante. Você disse, Sá, eu percebi que além da virada de chave, de ter percebido que eram questões internas e que eu estava repetindo o padrão, a coisa, olha que lindo que você falou. A coisa realmente começou a se modificar. Eu fui acessar a minha identidade, eu fui me perceber com o encontro com Jesus. Fala mais sobre isso. Foi. Eu passei na minha infância e adolescência um período muito difícil, porque o meu pai, ele foi alcoólatra durante muitos anos, né? Então, desde muito jovem, o meu pai bebia, porque essa, na verdade, era uma repetição da casa dele. Meu avô era alcoólatra, o bisavô também, então meu pai repetiu aquilo, né? Então, eu sempre fui uma criança muito sensível. E eu absorvia muita coisa espiritual dentro de casa quando o meu pai chegava bêbado. Então, a gente sabe que existe, né? Existe. E eu via, e ponto. E eu tinha essa sensibilidade espiritual e aquilo me machucava muito. Hoje eu sei dar nomes para as coisas e entender os sentimentos que eu tinha, né, por conta de toda a revelação que eu tive em Jesus. Mas eu me lembro de que quando eu era, né, pequena, nessa fase que meu pai bebia, adolescência, quando o meu pai ia chegar bêbado em casa, eu sabia. Aí o que eu fazia? Eu ia para minha cama, eu deitava e eu ficava quietinha, porque eu estava ali pensando nele, intercedendo por ele. Hoje eu sei que a palavra é essa. Então, enquanto o meu pai não chegasse em casa, eu não me movia daquele lugar. Aí eu não queria brincar, ou eu ficava deitada, ou eu ficava muito quietinha. Eu era só uma criança e eu absorvia tudo isso. E aí eu fui crescendo com essa sensibilidade e isso me machucava muito, porque olha só que engraçado, eu sempre amei muito o meu pai, porque minha mãe sempre colocou esse lugar dentro da minha casa de honra. Então minha mãe nunca deixou a gente desrespeitar o meu pai, independente da maneira como ele chegasse em casa. Bêbado ou não, isso é poderoso. Isso é de uma sabedoria dela muito, gigantesca. A gente não podia tratar o meu pai mal, desrespeitar, falar palavras que machucassem. Ela não permitia. Ela não permitia. Não, a educação ela era a mesma, meu pai são ou bêbado. Tanto que eu ia buscar o meu pai em porta de bar, porque eu amava tanto ele que eu tinha medo dele se machucar. Eu não queria ver as pessoas maltratando ele. Então eu ia buscar junto com meu irmão ou ia sozinha, porque eu precisava que ele estivesse em casa. Né? Então, e a sua criança, como você disse, sensível, captava para além. A verdade é essa. A verdade é essa. Sim. Então eu sempre senti. E isso foi assim, até com os meus irmãos, eu tinha essa sensibilidade quando alguma coisa não estava bem ou, né? Então eu trouxe isso para minha vida. E aí eu fui crescendo com essa sensibilidade e eu olhava para Deus e eu falava assim: "Por que você deixa isso acontecer comigo?" Olha só, eu amava tanto o meu pai que eu não culpava nem o meu pai pelas coisas. Você se autorresponsabilizava. Sim, eu falava assim, Deus, por que você deixa que isso aconteça comigo? Por que eu sofro tanto? Porque eu sofria muito. Porque imagina você querer cuidar do seu pai, querer que ele não bebesse mais, ficasse bem. Olha, para você ter ideia. Pesado. É muito pesado. Antes do meu pai chegar em casa, eu escondia todas as facas embaixo do fogão.
Porque eu imaginava coisas na minha cabeça. Eu imaginava que meu pai vai chegar bêbado. E se o meu pai chega hoje... Meu pai nunca machucou a gente nada. Mas isso passava pela minha Sim, cabeça. você antecipava. Eu antecipava tudo na minha mente. Então aquilo me machucava demais. E eu fui crescendo assim, cheia de medos. Então a minha vida inteira eu fui medrosa para tudo. Eu tinha medo de me arriscar, de ousar. E isso que algo ruim acontecesse. Então eu pensamentos antecipatórios, porque isso já é um sempre, pensamento antecipatório, muito, né? sempre, até com os meus irmãos, como eu falei para você, eu me coloquei no lugar de ser mãe dos meus irmãos. Porque eu tinha medo de que o meu pai morresse e aí eu transferi isso para toda a minha família. Então eu sempre tive medo que todo mundo morresse. Olha que loucura. Não é por isso que você está aqui sentada comigo. É. Porque tem muitos. É incrível como as conexões. Então, existem muitos pontos de interseção. No caso, a minha mãe teve uma depressão profunda. Ceifar a vida, ela perdeu tudo e eu tinha essa. Qualquer hora pudesse acontecer alguma coisa. E eu tenho mais 3 irmãos mais novos e eu maternei os 3. Então, exatamente. E aí eu fui sofrendo, trazendo tudo pra mim. Nós. E a gente vai adultecendo sem querer adultecer. Eu era uma criança adulta. Também. Sempre fui. Eu sempre assumi responsabilidade. Eu não queria dar trabalho pra minha mãe. Minha mãe já tinha muito trabalho, por que eu ia dar trabalho pra ela? Isso também é pesado. É muito pesado. Me preocupava com tudo. A gente fica, as meninas muito corretinhas, e isso também tem peso. Eu era assim. Tanto que eu sou até hoje. Também. Então eu assumi uma postura assim muito cedo, né? E eu levei isso para minha vida adulta, né? E aí, com esse contexto espiritual em que eu era muito sensível, chegou uma época assim que eu não conseguia nem dormir, de tanto medo que eu tinha. Então, até os meus 18 anos... O campo de visão ampliada e você com uma série de percepções. Isso. Eu pegava meu colchãozinho e eu deitava do lado da minha mãe e do meu pai, até os 18 anos, de tanto medo. Eu não conseguia abrir os olhos, porque para mim tinham coisas ali dentro do meu quarto. E realmente tinham. Tinham. E aí, quando isso começou a ficar muito forte, eu falei assim, não, se existe esse tanto de coisa ruim, existe um lado bom. Na minha cabeça. E aí eu falo que ninguém me apresentou Jesus, ele se apresentou para mim. Eu até me emociono. A gente fica muito feliz por você estar partilhando isso com a gente. Essa é a parte mais linda da minha história, assim, apesar de eu ter sofrido muito, né, com esses medos. Mas ele ter se apresentado para mim curou mesmo. E ele chamou pelo meu nome. E teve um dia que eu ouvi na minha casa. Nome, e aí eu falei, eu preciso buscar por ele, porque a minha família católica não praticante, então tinha uma fé, mas a gente não conhecia, a gente não conhecia Deus, a gente não conhecia a palavra. A minha mãe tinha muita fé, eu via isso, só que a gente não frequentava a igreja, era uma vez ou outra que a gente ia na igreja católica, e eu falava, Senhor, eu quero te conhecer, porque eu não aguento mais ser triste, eu não aguento mais ser pressionada, eu não aguento mais coisas, eu preciso de paz. E eu falava desse jeito, eu preciso de paz. E aí tinha algumas amigas minhas que ou elas me convidavam ou eu me convidava. Eu queria ir nas igrejas, eu virei um ratinho de igreja. Legal, porque você estava na busca. Eu estava na busca, e eu sabia que eu precisava descobrir alguma coisa. Foi muito engraçado. E aí eu comecei a ir. A visitar. E eu fui em várias igrejas. Eu fui na congregação, eu fui na assembleia, eu fui na Deus é Amor. Só que aí eu falei, comecei a ir, a perceber algumas coisas. E aí eu percebia que não acontecia o chamamento. Tem alguma coisa errada, tá faltando alguma coisa. E aí um dia eu falei assim, vou na igreja, sozinha. Eu já tinha ido várias vezes. Eu falei pro meu irmão, até você me leva na igreja hoje? Ele falou, levo. Aí ele me levou. Naquele dia eu aceitei Jesus. Uau! Sozinha. Eu falei, alguma coisa vai acontecer hoje, eu e ele. E eu fui sozinha, não tinha ninguém do meu lado na igreja. Foi na igreja da Cassiane, na De Alfa. O Jairinho fez, né, o apelo e eu fui. Quando eu vi, eu tava lá na frente. Depois desse dia, minha vida mudou completamente. Que lindo! Completamente, porque eu fui entendendo muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu consegui dar nome para o meu chamado, porque muito cedo, quando eu aceitei Jesus, ele já me comunicou o chamado que eu tinha. Mas você ainda não conseguia nominar, né? Eu não conseguia. Agora, quando eu aprendi o que era aquilo e como acontecia, eu olhei para todo o meu passado e falei, poxa, olha aí o treinamento. Intensivo. Eu vivia o meu chamado já, né? Então, foi assim. Aí eu comecei esse processo. Que bom você partilhar isso com a gente.
E a gente só consegue se descobrir em Deus. Você não participou do comecinho da palestra, né? Que eu fiz no evento, mas eu falei sobre isso. Que o único lugar em que a gente pode voltar é para nossa origem. Se a gente não voltar para nossa origem, a gente não consegue se reconhecer. A gente não consegue validar a identidade. E o que acontece com muitas mulheres, e acontecia comigo quando eu estava repetindo aqueles ciclos, é que a gente quer voltar para o passado. E o passado, ele é um lugar muito perigoso, Muito porque desafiador. o passado ele vai te acusar, ele vai te condenar, ele vai te mostrar a pessoa que você não quer ser, né? Vai te espremer, vai te lesar, vai te Vai. levar a lugares que você não quer. Exato. E você só pode voltar no passado. Olha que coisa engraçada, mas com Deus é assim, né? Só Ele explica essas coisas. Você só pode voltar no passado quando você volta para a origem. Porque aí quando você volta para a origem, que é Deus, né? Porque Ele te criou antes da fundação do mundo, é isso que diz em Efésios. Então, você não foi criada, ó, um recadinho, né? Pode mandar vários. Você não nasceu só da barriga da sua mãe, né? Eu falo, você nasceu no ventre de Deus. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nós nascemos nele, fomos criados nele. Então, eu preciso descobrir qual que é a minha origem. Onde é que, de fato, eu nasci? Eu nasci no coração de Deus. Então, quem mais, além de Deus, é que sabe quem eu sou? Ninguém sabe quem eu sou. A gente não sabe quem a gente é, até que a gente se descubra em Deus. Só Ele sabe. E eu voltei para esse lugar. E eu fiquei 4 anos depois que eu me converti, focada em Jesus, focada em descobrir o meu chamado, em desenvolver o meu chamado. Eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Eu fui numa busca assim incessante, intensiva, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E foi isso que me libertou. Foi a tua universidade de vida. Foi ali que você deu um salto quântico e fez esse movimento que muitas vezes é o que está faltando na sua vida, gente. Sabe que até quando eu vou fazer uma tá? Essa é a primeira coisa que eu trago no processo terapêutico. A gente tem uma mãe, a gente tem um pai, e eles nos deram a oportunidade de ser instrumentos para nos trazer essa vida, porque foi através deles, do sim de um homem e de uma mulher, que primariamente nós nascemos, mas a gente não foi concebida a partir desses instrumentos, nós somos concebidas a partir de algo muito maior. E esse algo muito maior é Deus. E quando a gente, inclusive, traz essa grandiosidade, Isa, a gente diminui o peso que a gente põe sobre os nossos pais. muito. Que são pessoas humanas como nós, que carregam muitas vezes, como você pôde trazer aqui pra gente, padrões de repetição familiar que não conseguem ser quebradas, lealdades do nosso sistema. Quando a gente traz toda essa referência como um lugar que é um lugar em que a gente, muito antes ter sido concebida, já tinha sido gerada, já tínhamos sido desenhadas, porque nós somos desenhos de Deus, tudo fica muito mais leve. E é exatamente o que você falou, aí a gente consegue plugar aqui na Terra aquilo que já estava ligado no céu. A gente consegue trazer, né, a realidade física. E aí, 4 anos, você ali já tinha aceitado Jesus, convertida, e que testemunho maravilhoso. E profissionalmente nesse movimento, para a gente casando e chegar lá no seu momento de hoje. Aí, olha que engraçado. Durante esses 4 anos, eu foquei realmente em Jesus. Então, eu entendia qual era o meu ministério. Eu falava, vou viver do ministério. Você chegou a esse momento. Eu cheguei a esse ponto de falar, eu só quero agora crescer espiritualmente. Aí eu deixei o lado profissional um pouco de lado, porque eu não queria mexer naquilo, era uma coisa que eu me sentia insegura, então falei, vou me desenvolver aqui. E fui vendendo essas coisas ao longo do tempo, não queria, né? A venda estava ali na tua veia. Sim, vendia roupas, sapatos, fui vendendo, mas sempre mais ativa dentro da igreja. Só que aí chegou num determinado momento em que o meu marido me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento. Ele sempre me empurrou ladeira abaixo, eu falo. E foi muito bom, né? E ele sempre falava uma frase que ele falava assim: você não pode escolher não fazer por medo. Eu quero que você escolha fazer porque você realmente não quer fazer. Mas por medo, não.
Isso falando do meu desenvolvimento pessoal, porque eu foquei no espiritual, porque eu me encontrei ali e eu não queria mexer nas outras feridas em que eu tinha insegurança. Até porque era necessário, eu acho que para o teu processo. E como você visitou um lugar muito desafiador, a partir do momento que você vai para um outro patamar, agora sim, eu me sinto segura É, aqui. sim. Agora sim, eu não tenho mais que lidar com questões de ordem sobrenatural e que me afligem, me atingem. Eu Sim. acho que foi necessário você Foi muito. passar por esse estágio para que você pudesse ir trazendo um colchão de segurança para os outros saltos. Sim. Mas que lindo! Ele te dizia, você não pode escolher não fazer por medo. Por medo, é. E aí? E aí ele começou a falar, você se desenvolveu muito espiritualmente, muito bom, glória a Deus por isso, você cresceu, avançou, mas você precisa se desenvolver profissionalmente de forma pessoal. E aí eu falei, é verdade, eu acho que Deus está me chamando para isso, porque existe algo lá na frente, eu preciso romper. E aí começa um outro processo. Então, quando nós nos casamos, eu e o Fernando, a gente estava há 15 dias do nosso casamento, ele trabalhava na prefeitura de Barueri, Fernando, na Secretaria da Mulher, ele é fotógrafo, né? Então ele tinha 2 contratos com a prefeitura e foi na transição de mudança de gestão. E aí lembra que você não era daqui. Mas conta para nós. Algumas pessoas, elas foram mandadas embora dos cargos porque estava mudando a gestão da prefeitura. Então, muitas pessoas foram mandadas embora. E ele tinha um cargo que era de confiança. E aí a gestora falou, não vou te mandar embora. Acreditamos nisso. Nessa época, eu estava só vendendo as minhas coisinhas. Então, quem tinha toda a renda, né, era ele. Ele tinha um bom salário. A base era dele. Só que aí, 15 dias antes da gente se casar, ele foi mandado embora. E a gente tinha acabado de alugar um apartamento... né? Afinal de contas, iam se casar. A gente ia se casar, tinha 2 semanas. E aí a gente se casou e a gente ficou só 3 meses nesse apartamento porque a gente não conseguiu pagar. Dinheiro zero, ele não tinha trabalho, nem eu. E aí veio aquela insegurança, baixa autoestima, ele ficou super mal, eu também. Recém-casados. Recém-casados. Aí a gente se viu tendo que voltar a morar junto com a minha sogra. Então nós moramos com ela um tempo. E aí, nesse processo em que a gente se via, assim, derrotados mesmo, foi o ano do nosso fracasso, a gente fala, mas que foi muito necessário, 2019, eu lembro como, agora, recente, não tem muito tempo. 2019, eu tive que tomar a decisão de voltar para minha casa, onde eu morei com os meus pais, e eu passei por todo aquele processo espiritual. Todas aquelas dinâmicas. Sim. E eu não queria voltar, porque não era um ambiente agradável para mim, porque eu tinha passado muitos processos lá, eu não queria, tudo que eu não queria era, eu sempre quis fugir dali. Sim, tudo impregnado nas tuas memórias. Sim, eu sempre quis sair daquela casa, né? Era o meu sonho. Eu falava pro meu pai, por que você não vende essa casa e a gente mora em outro lugar? Porque eu tinha muitas memórias ruins, não era um ambiente que eu gostava, né? Enfim. E aí, porque a gente sempre teve uma vida mais simples, né? E aí, eu tive que tomar essa decisão e foi um processo de Deus na nossa vida. Foi necessário esse retrocesso, porque às vezes a gente precisa retroceder para avançar. Vocês pegaram? Na época eu não entendi, eu fui com dor, eu tive que aceitar só porque Jesus tinha me falado. E aí a gente retornou, a gente não tinha nada, nada mesmo, a gente só veio com roupa para casa dos meus pais e o que tinha lá. Tiveram que entregar o apartamento. Entregamos o apartamento, a gente tinha alugado ele todo mobiliado, a gente não levou um garfo. Então a gente não tinha nada. A gente não tinha nada. Entregamos, voltamos para casa da minha sogra, passamos um processo ali, que eu tive um processo com ela. A sogra é separada. E a gente falou, a gente precisa viver o nosso núcleo familiar. A gente precisa crescer juntos, eu e você. E aí a gente tomou essa decisão e voltamos para casa dos meus pais, né? Que diante daquele contexto era o necessário. Era o necessário, porque essa casa estava vazia. Os meus pais, eles moram hoje no Piauí, naquela época também eles retornaram para a terra deles. Então a casa estava vazia. Eles são do Piauí? Não, eu nasci lá. Gente, eu amo o Piauí. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais. É quente, mas as pessoas são calorosas. Todas as vezes que eu fui ministrar aula ou treinamento lá, engordei uns 2 quilos, porque ainda tem isso. A comida é boa. Comida boa. Vocês são abundantes, não tem essa coisa de ir carne do sol para lá. E aí, então, entendi. Eles já estavam no Piauí. E aquela casa de memória da criança da Isa, daquela
questão toda que a gente agradece de ter partilhado com a gente, estava vazia. Tava vazia. E aí Ah. a gente voltou e a gente pensou, por que ficar pagando aluguel se a gente não tem Sim. uma renda? Sim. Apesar de que a gente ajudava, a minha sogra acomodava, porque até hoje ela mora de aluguel, a gente ajuda ela. Mas naquele momento foi necessário para a gente aprender a andar com as próprias pernas, para a gente se desenvolver mesmo como família. E a gente entendeu isso como uma nota de Deus mesmo. E eu tive que passar por esse processo, sabe? De deixar o meu ego de lado, o meu orgulho, e voltar para o lugar onde eu não queria, né? Onde eu tinha deixado muitas dores, eu não queria reviver. E eu voltei. E foi a melhor coisa que a gente fez. Uau! A melhor coisa. A gente não tinha nada. A gente foi vender brigadeiro na rua. Ah, que tudo! Foi uma direção que Deus deu para o meu marido. Ele passou 3 meses vendendo brigadeiro na rua. E ele é muito conhecido em Barueri, então ele encontrava muitas pessoas e às vezes ele ficava constrangido, mas ele entendeu o que Deus tinha para ele naquele momento. Era Orou por muitas necessário. pessoas, ajudou muitas pessoas. E E a gente devia se ser uma manteve. delícia esse brigadeiro, hein? Era muito bom. Eu falava, eu não sabia cozinhar, mas Deus nos deu a graça de fazer o melhor brigadeiro para vender. E num dia a gente estava em casa e a gente não tinha nada para comer quando a gente voltou. A gente tinha só arroz. E aí naquele dia a gente falou assim, nunca mais a gente vai viver isso. Nunca mais a gente vai passar por isso. Houve um chega. Houve. Houve um chega. Sistemicamente a gente chama esse movimento de chega. Foi. E a partir disso, muitas O que coisas vocês começaram a sentiram mudar. nesse momento? Olha, a gente estava sentado, a gente sempre foi muito unidos, eu e meu marido, a gente sempre conversou sobre tudo até hoje. E a gente estava sentado na mesa, em família, que a gente sempre. Você e ele, a gente você. ama isso, é. E aí a gente falou, a gente se olhou e a gente falou, não é isso que Deus tem pra gente. A gente viveu um processo com Deus, mas Ele quer que a gente saia dele. E a gente não pode se permitir ficar nesse lugar. A gente é habilidoso, a gente tem capacidade, a gente tem que se ver dessa forma. Você já tem uma profissão, eu posso desenvolver a minha área profissional e chega. O sentimento que a gente teve foi de indignação. Muito Foi legal. indignado com E às aquela vezes situação. ela é necessária. Ela é necessária. E aí foi aí que eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu falei, porque eu não sabia o que eu queria fazer claramente. Eu sabia o que eu gostava, mas eu falei assim, eu preciso me reerguer financeiramente, eu preciso ajudar meu marido. Então eu preciso de um trabalho. E aí eu orei, eu falei, pai, eu queria um trabalho em que eu me sentisse útil, verdadeiramente. E foi essa a minha oração. Uma semana depois, eu estava no espaço de eventos que eu comentei com você. Sim. Eu fiz uma entrevista, uma vaga que apareceu no Facebook, até hoje eles não encontram esse anúncio para tirar. Até Deus hoje. voltou para você. Deus colocou para mim, eu chamei no WhatsApp, fiz a entrevista com o dono. Numa sexta-feira, na segunda, eu estava lá. Empregada. E ali foi o meu processo onde Deus desenvolveu a minha autoconfiança em relação ao trabalho mesmo. Foi onde eu me vi crescendo como profissional, assumindo liderança. Eu me sentia muito confiante porque eu coordenava todo aquele espaço, eles confiavam em mim. Eu amava o que eu fazia porque eu ajudava pessoas, né? Eu Já vendia era sobre casamentos pessoas, e né? festas. Então eu amava, era um contexto que eu gostava, familiar, porque pessoas iam casar, iam fazer o aniversário de 15 anos, uma bodas. Então as histórias que passavam por ali me enchiam muito de alegria, né? E eu consegui, na verdade, me ver como essa pessoa que Deus já me via. Sim. Né? Eu me via Você não tava se espiritualmente, mas eu não me via como essa Isa profissional ainda. Eu ainda não me enxergava, porque eu não tinha vivido essa experiência de falar, nossa, quantas habilidades eu tenho. E lá eu fazia o administrativo, financeiro e o comercial. E foi numa época de pandemia. Então, Deus me colocou ali, pensa, foi no final de 2019. Sim, logo a pandemia foi em março. Março de 2020. Eu entrei em janeiro. Em março de 2020, e imagina, um espaço de festas. Então, a gente fechou alguns meses. E mesmo assim, eu vendi mais no ano de pandemia do que eles tinham faturado no mês anterior. Olha que surreal. Não, o que Deus fez em 2 anos, assim, quase 3, né? Quase 3 anos que eu fiquei lá foi surreal. A minha vida financeira se levantou, a gente prosperou. E aí, no meio da pandemia, que me deu esse estalo, porque eu falei assim, e se esse espaço de eventos fecha, como muitos outros que fecharam aos montes. O que é que eu vou fazer se eu não tenho uma profissão? Se eu não sei vender algo que é meu, se eu não tenho tenho um serviço. E se eu fico desempregada agora no meio dessa pandemia? Aí foi que a minha chavinha virou. Mais fichas caíram. Caíram. E aí eu falei, agora eu preciso fazer aquilo que eu sempre amei fazer.
E aí eu fui fazer consultoria de imagem. Gente, fala sério, curte, comenta, compartilha. Ela vai deixar as redes dela. Vou. Vocês vão falar Eu com falei ela. demais, gente, pelo amor de Deus. Não, eu tô aqui sentada na cadeira da aluna, porque a gente aprende nessa vida que a gente pode aprender a todo instante. É verdade. Quando a gente se disponibiliza para trazer essa escuta e essa conexão, a gente vai revivendo a nossa história, a gente vai identificando, vai percebendo como Deus fala através das pessoas. E histórias são poderosas. Verdade. Isso é maravilhoso. E aí, você então teve mais essa dinâmica. Nossa, e se? Houve um e se, né? Eu ouvi Muitos um e se. Sim. Um outro colchão largo se abriu ali. E a Isa, que já estava forte espiritualmente, ela começa a se perceber habilidosa profissionalmente. Você precisa se permitir, às vezes você não se permite. Né? Com o que você. Eu digo isso todos os dias a elas, com a condição, as ferramentas que você tem nas mãos. O que você tinha nas mãos ali era aquele emprego nesse espaço de festas. E com aquilo você performou, você Sim. vendeu mais. Sim. Olha o que você disse, eu trabalhava no comercial, eu fazia os fechamentos, eu trabalhava no administrativo, você foi desenvolvendo Sim. novas habilidades dentro desse contexto, buscando novos conhecimentos e em determinado momento você se questionou e aí foi estudar consultoria de imagem. E aí, fala pra nós. Porque eu, né, sempre gostei, sempre fui muito vaidosa, sempre vendi moda. A menina que ia lá atrás comprar um negocinho, tinha que passar uma... E essa sempre foi uma característica que as pessoas sempre falaram sobre mim. Uhum. E às vezes eu me sentia, pra você ver, porque como eu era insegura, eu tinha dificuldade até de receber elogios. E as pessoas sempre falavam, eu ficava toda sem graça. Ai, como você é linda, como você é elegante. O jeito que você se comporta. Sempre foi uma característica. E que quando eu aceitei Jesus, ele sempre me falou que essa era uma característica e que ia acompanhar o meu chamado, que tinha um propósito em relação a isso. Você já ouvia de isso, eu ser dessa forma. E eu não cresci numa família que tinha, né, que era bem sucedida, enfim. Uma ambiência que potencializasse em certa medida isso lá atrás. E eu sempre fui essa criança e essa adolescente. Eu sempre fui diferente mesmo. E eu acredito mesmo que tenha sido algo de Deus que ele colocou dentro de mim. Então, a minha vida inteira, esses elogios me acompanharam. Essa forma, esse jeito de ser mais doce, sempre me acompanhou. E as pessoas repetiam isso. Ai, como você se veste bem. Ai, não sei o quê. E quando elegante. Sempre. E pra você era desconfortável, né? Era desconfortável, porque eu não aceitava aquilo sobre mim, né? Sim, eu não me reconhecia. A gente não se reconhece. Não. E é difícil porque às vezes a gente não percebe também que muitas vezes a gente não consegue fluir por conta disso. Isso. Eu escrevi sobre isso hoje, a gente dá e a gente recebe. E eu fui essa pessoa, tá? Se você chegasse para mim e dissesse, e eu sempre tive também essa referência, seu cabelo tá lindo, eu tentava diminuir. Não, isso aqui foi só um crime. A gente justifica. Nossa, que brinco lindo. Menina, isso aqui foi, olha, uma promoção, não. Fazia questão de não merecer receber um elogio, um parabéns, um carinho. Isso fala muito sobre a nossa história também, mas a gente pode se refazer, a gente pode ressignificar. Faz parte também do nosso. Faz, total. E aí, eu me vi dentro do espaço de eventos como uma outra pessoa. E eu percebi o que fez com que eu assumisse aquele papel. Né, e tivesse visibilidade. Foi a minha postura, o meu posicionamento. Então, a forma como eu me posicionava, a forma como eu me vestia, como eu falava com as pessoas, fez muita diferença. Porque você nunca ia me... Era assim, eu trabalhava sozinha dentro do escritório, ou era o meu chefe e a esposa dele, que eles são sócios até hoje, nós três. Às vezes ele vinha de bermuda, chinelo, por quê? O nosso dia a dia era muito informal, a gente não lidava com fornecedores. Trabalho interno, burocrático. Trabalho interno, a gente ali, né? E quando tinha um cliente para receber, aí eles vinham mais arrumados, ou nos dias de degustação. Eu não. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu ia bonitinho, eu ia de saltinho, eu ia maquiada, eu ia com meu cabelo escovado, bem arrumada, todos os dias. E eu assumi essa postura, porque Jesus estava me ensinando a ser daquela forma naquele lugar. E foi por isso que eu consegui conquistar o lugar que eu conquistei lá. E quando eu saí de lá, é engraçado que muitos clientes sentiram porque eles me viam como a pessoa do espaço. Eles perguntavam se eu era filha do dono, por conta da postura.
Gente, isso é poderoso. E assim, muito legal você falar sobre isso. Eu peguei a caneta em sua homenagem, Sim, tá? eu tô. Intencional. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Eu peguei de propósito. Muitas mentorandas me dizem assim: ah, Sá, mas é fácil falar isso, mas eu não tenho a bolsa X, Y, Z, eu não tenho. E a gente não tá falando sobre isso, tá? Não, A gente não tá falando sobre isso. É fazer o melhor que se pode fazer com as ferramentas que você se tem. tem. Olha só o que Isa nos disse. Há poucos, eu diria, anos, ela não tinha algo para além de arroz na mesa. Não. A dinâmica vai acontecendo e com o que você, eu tenho certeza disso, com o que você tinha nas mãos, você foi trazendo, como você disse, a revelação de Jesus para ti, o seu melhor. A gente pode se arrumar com o que a gente tem, a gente pode se posicionar com aquilo que a gente já nos farta, mas a gente parece que só treina o olho para o que nos falta. Exatamente. Então, dentro desse contexto, As pessoas perguntavam se você era a filha a do filha dono. do dono, por conta do posicionamento, Olha da que legal. postura, a forma de tratar as pessoas, a forma de liderar a equipe. E no começo não foi fácil, porque imagina uma pessoa, eu entrei como vendedora, um mês depois porque eu vendi em uma semana, eu vendi o meu primeiro contrato. Tinha 3 meses que eles não tinham vendido. 3 meses sem vender quando eu cheguei. Em uma semana, eu vendi o meu primeiro contrato à vista, dinheiro entrando no caixa. E aí ele falou assim, né? O meu chefe, opa, tem um negócio aí. Me colocou como gerente comercial. Logo depois, aí eu me tornei a gerente do espaço. E quando eu ia comandar a equipe, que eu entrava na cozinha, por exemplo, dar uma instrução, perguntar algumas coisas, eles me davam bom dia. Eles não me davam bom dia. Porque eles achavam, né, acabou de chegar, quer esse espaço. Sempre tem isso, né? Sempre. E a gente não vai poder mudar as pessoas. E insegurança, e eu sempre falo isso, eu sempre olho para a insegurança da pessoa, porque eu fui assim um dia. E eu não me abria para o outro, né, para receber ou para entregar por medo, por insegurança minha, não era nem por causa da pessoa. Então eu olhava para eles e eu pensava também na insegurança deles, em como eles se sentiam. Então eu tentava fazer o meu melhor também por eles. Então todos os dias eu ia lá com a minha tentativa. Oi, tudo bem? Bom dia, como é que tá? Até o momento em que eles foram aceitando a minha presença. E aí depois que isso rompeu, porque eu não saí do meu lugar, da minha postura, né? E sempre tratei muito bem todos os funcionários, isso mudou. E aí eu ganhei o meu espaço. Mas eu eu ia todos os dias arrumada, eu passava 12, 14 horas em pé, porque eu ficava em todos os eventos, com o meu saltinho, bonitinha. Por quê? Eu sabia que aquilo trazia resultado. As pessoas me viam diferente, né? E eu estava naquele meu treinamento, né? E aí eu falei, eu preciso estudar isso, porque é o que eu gosto, está associado com o que eu gosto e com a experiência que eu estava tendo naquele trabalho sobre o posicionamento. E aí eu comecei a ter vários ensinamentos ali dentro, porque Deus falou assim para mim, não é porque esse negócio não é seu que você não tem que fazer o melhor por ele. Se você está aqui, você precisa empreender dentro desse negócio primeiro. Porque eu tinha medo de não gerar aquele resultado para mim. Só que lá eu tinha muita segurança de gerar o resultado. Eu sabia fazer. E aí ele falou para mim, empreenda aqui dentro. Seja o melhor que você pode ser aqui dentro. E aí ele me falava, você é como José. Onde você toca, prospera. Então faça isso da melhor forma, porque não é só por você. Então eu queria que... Não é sobre nós, né? Não é. É sobre o outro. E aí eu sempre quis trazer o melhor resultado para que eles crescessem, né? Então eu me desenvolvi, eu me vi empreendendo ali dentro. Porque, querendo ou não, quem trazia o recurso? Eu. Então eu empreendia dentro de um negócio que não era meu. Intraempreendia, E né? hoje eu falo isso para as minhas clientes ou amigas ou pessoas que são do CLT. Eu falo, antes de você querer fazer algo por você, faça o melhor onde é que você está. Né? Porque você pode ter oportunidades, você pode sair com uma bagagem gigantesca para aplicar dentro do seu negócio. Porque eu aprendi várias coisas dentro dessa empresa que eu uso hoje. Eu ouvi tá falando, acho que foi exatamente o que você fez e que a gente ensina hoje. Faça o seu melhor na sua sala de espera enquanto Deus não abre a porta que você deseja. Verdade. A gente tem que fazer o melhor na sala de espera. Você fez o melhor na sua sala de espera. Sim. E às vezes você está na sua sala de espera. E sabe o que aqui é curioso? E que aqui talvez a gente também traga um grande ensinamento? Se a gente não é fiel nessa sala de espera, se nós não honrarmos no pouco, nós muito dificilmente vamos sustentar essa fidelidade no muito. Exatamente. E às vezes a gente quer colher coisas que a gente não plantou.
né? E foi um processo de plantio para mim. Eu depositei muitas sementes. Eu estava me lembrando esses dias, olha só que engraçado. Semana passada eu estava me lembrando que logo no primeiro mês a gente tinha nos dias de evento, a gente pagava um valor alto, né? Os funcionários, de Sim, tinha que ter o fluxo prestadores, de caixa, tinha que né? ter. E aí eu me lembro de um evento assim, logo no comecinho mesmo, no primeiro mês, em que estava faltando dinheiro no caixa para poder pagar os funcionários. E era o dia dele pagar o meu salário. E aí eu me Você já lembro. tinha essa visão, porque você Eu estava já lá, tinha. né? Sim. Não, eu mexia com tudo, né? E aí ele fez o meu salário, mas ele estava numa busca para pagar o pessoal à noite. E aí eu percebi aquela movimentação. E aí, sem falar nada para ninguém ou para ele, eu peguei, entrei no meu aplicativo e devolvi o dinheiro para ele. Mandei uma mensagem. Eu falei: fique em paz, depois você me manda isso. E às vezes a gente não faz isso pelo outro, a gente só quer olhar pra gente, pra É o nossa meu dinheiro, necessidade. né? Meu chefe tem muito dinheiro. Pra quê? Ele não precisa. E quando a gente se coloca no lugar do outro, você vai plantando sementes. E eu tava lembrando disso. Eu falei: que semente que eu plantei ali? Porque nunca Poderosa. me faltou dinheiro para pagar os funcionários da minha empresa. Sempre paguei certinho. Quando não tem, chega. Se providencia. Se providencia. Porque eu plantei uma semente que hoje me garante isso, fidelidade, que é o que você está falando. Seja fiel, né, no pouco onde você está. Então, o que me custava receber aquilo uma semana depois? Ia fazer diferença na minha vida? Não ia, mas ia fazer diferença na dele. Pessoal, Porque a gente precisava receber à honrar noite. aquele Sim, pessoal que vinha trabalhar de freelance, que às vezes era o dinheiro que tinha para sustentar a família no outro dia, comprar um leite. Tinha muito perfeito. disso. Perfeito. Então, por que eu não poderia fazer? Então, eu me via como essa pessoa, eu não me via mais como uma funcionária, eu me via como sócia. Eu olhava para eles e eu falava: eu preciso fazer tanto quanto eles fazem, ou mais, porque eu fazia mais. Eu tinha consciência de que eu fazia mais. Então, eu me posicionei dessa forma e hoje eu ensino as pessoas a se posicionarem dessa forma. Então você começou a estudar, você fez consultoria de imagem, já Consultoria era de uma coisa que você imagem, gostava. gostava E aí muito e fui me especializar. E aí, mesmo estando dentro, eu comecei a estudar, era época de pandemia. Posicionamento? Posicionamento e consultoria de imagem e estilo. E eu comecei a pegar algumas clientes mesmo estando dentro do buffet. Legal. Do espaço de festas. Muito Ninguém bom. sabia, eu não divulgava. Eu fui divulgando ali no Como interno. extra. Como extra, agora eu tô fazendo isso e tal. Porque já me acompanhava essa Se reputação. disponibilizando, né? Porque muitas Sim, vezes. fiz de graça. Exatamente. Muitas vezes você tá travada aí, Leoa, preciso te dizer isso. Mais uma chave. Espero que você esteja com um bloquinho de notas, café ou chá anotando. Porque você não se disponibiliza, as coisas não acontecem. Você não sequer se dispõe a falar para as pessoas que Sim. você está com um desafio novo, que Sim. você está num novo movimento, que você quer servir. E a gente precisa começar a se disponibilizar. Inclusive, como você disse, inicialmente para testar, para experimentar. Exato. Então eu fiz para amigas, e aí eu comecei a fazer. E uma pessoa foi indicando, eu fui fazendo. E aí, até o momento em que eu me vi mesmo fluindo dentro disso, transformando a vida de mulheres, eu falei: achei o meu lugar agora. E aí eu passei por esse processo de primeiro me organizando, desenvolvendo as minhas habilidades, aquele novo trabalho, até que eu pudesse sair de uma vez por todas. E hoje eu vivo disso, eu vivo de posicionamento. Uau! E é o que eu amo fazer. E fui estudando mais, me formei em personal branding, que é o que eu faço hoje, né? Posicionamento de marca pessoal. E eu trago para dentro do meu trabalho aquilo que eu vivi. Porque eu precisei passar por um resgate de essência, de identidade e de propósito, e é isso que eu ensino hoje. Então, todo o meu trabalho, ele é pautado nisso, são os pilares do posicionamento. Quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando sobre você. Quem você é? Qual que é o seu DNA? Como é que você se apresenta para as pessoas? Qual que é a sua mensagem, seu propósito? Por que você vende, o que você vende, de que forma, né? Então, quando a gente fala sobre posicionamento, né, a gente está falando sobre isso, é um DNA único que você tem. Exclusivo. Exclusivo. E às vezes as pessoas não têm clareza de como se posicionar, de quem ela é, qual que é a identidade, qual que é a narrativa, né? Do que você fala exatamente, quem que você ajuda, quem que você transforma. As pessoas não têm clareza e elas se sentem perdidas como eu me senti um dia. Então, hoje, às vezes, a pessoa quer se posicionar no digital ou tem um trabalho, mas não tem clareza, não sabe como, porque não olha para dentro. Né? A gente, às vezes, está olhando o que o outro está fazendo, e aí eu sempre falo, o que o outro está vestindo, o que o outro está fazendo, né? O que o outro está falando, mas você não olha para dentro de você. Como é que você quer se posicionar?
se você não se conhece? Então a gente precisa se conhecer. Então eu trago todo o resgate que um dia eu tive para dentro do meu negócio. E é assim que eu ajudo mulheres E hoje. essa história, ela parte de você, da sua vivência, do que você viveu. Isso te legitimou, isso te trouxe no outro lugar. E aí a Isa sai daquele modelo seletista de intraempreender para protagonizar o negócio dela. Que sensacional, sensacional. E é maravilhoso. E é um processo, né? Mas que me traz hoje muita realização, né? Hoje é o que eu amo fazer. E vale muito a pena você se arriscar, porque eu passei 6 meses construindo essa ponte, né? Para eu poder sair do CLT. Exatamente. Eu 6 estava falando meses. isso ontem com Cris. A gente também é muito parceiro. Quem nos segue sabe, a gente, além de estarmos juntos aí há mais de 20 anos, como eu disse, a gente troca muito. Estava comentando com ele, amor, eu sentia isso ardendo no meu coração. Precisa deixar mais claro, a gente trabalha com muitas transições de carreira para as pessoas a quem a gente serve, que por mais que a gente já tenha chegado àquele lugar em que nossa alma não está mais ali, que a gente sente que a gente precisa visitar o novo, fazer uma transição de carreira não é se jogar de um paraquedas sem o mínimo de proteção. A gente precisa, olha o que você disse, construir a ponte. Claro que a gente tem que ter cuidado para que os nossos sabotadores, às vezes as nossas dinâmicas, não nos aprisionem ali. Mas com essa sabedoria no adulto, você percebe, olha, eu já tomei a decisão, isso já dá um alívio. É isso que eu vou fazer, mas agora eu vou me preparar, sendo fiel nessa sala de espera, seguindo fiel nessa sala de espera, para que eu possa, então, viver o meu novo momento. Exato. E aí você, 6 meses, fez esse 6 movimento. meses, eu fiz esse movimento. Aí o que eu fiz? Estando nesse espaço, eu abri uma loja. Legal, olha. Porque eu abri uma loja onde o Fernando tinha um estúdio de fotografia também junto, uma barbearia, era um espaço Tudo integrado. Ai, Aí eu tinha uma outra amiga minha que sempre foi a sacoleira junto comigo, a minha sócia nas minhas aventuras. Aí eu trouxe ela, eu falei, você fica na loja de manhã, que é o tempo que eu tô trabalhando, que eu tinha um horário flexível nessa época. E aí eu saía 3, 4 horas da tarde e vinha e continuava na loja. E eu vendia roupa de bazar, porque era o que eu podia investir. Legal. Então, era o melhor que você que eu podia com as fazer. ferramentas que você tinha. Isso, então eu abri esse espaço e aí, quando eu senti a nota de que que vai dar certo, você não vai passar necessidade, vai funcionar, o seu trabalho já tem funcionado, eu falei, é a hora. E aí, depois desses 6 meses é que eu saí. Só que eu não tinha uma segurança gigantesca, né, financeiramente. O Fernando já estava indo bem, a gente já conseguia se manter, né, também só com o trabalho dele. Mas foi incrível, porque 1 mês depois eu faturei a mesma coisa que eu faturei lá. Respostas. Eu falei, Deus está comigo. Não tem como dar errado, porque Deus está comigo. Eu tinha essa convicção. E é importante que a gente tenha essa convicção, porque às vezes a gente não vai ter a segurança que a gente acha que a gente precisa, que é financeira. Às vezes você já não vai ter o dinheiro na conta que te dá essa segurança de sair. Sim. Mas se você tiver uma nota, se você tiver convicção, certeza, não tem como dar errado. Aí você precisa ousar. Aí você precisa se arriscar e acreditar. Pitadinha de risco precisa. Precisa, né? senão a gente não sai do lugar. Que eu já a fui gente assim. fica num conformismo, a gente acessa um estado melancólico, a gente se acomoda. Sim. E é pra tudo na vida, né, Pra Isa? tudo. No relacionamento, na carreira, conosco, com as nossas amizades. A vida é sobre justamente regar e se movimentar. Sim. E perceber que a gente pode acessar o novo, que a gente pode desafiar-se um pouquinho mais. E a gente pode ser esticado, porque a gente tem lastro para ser esticado. Sim. Né? Aquela menina que começa ali, naquele buffet, e que faz uma primeira venda, ela vai sendo esticada. Não, você também conhece de financeiro. Não, você também vai aqui liderar. Veja que você vai tendo a possibilidade de se permitir, porque você poderia ali dizer, não, aqui para mim tá bom nas vendas, eu acho que esse é o meu lugar, nada mais que isso, eu gosto de fazer só isso. E às vezes a gente passa por estágios em que a gente faz coisas que a gente também não gosta. Se elas são listas, se elas são probas, eu me lembro que uma das primeiras oportunidades que eu tive para dar aula em uma universidade, eu queria muito aquilo, a vaga que se tinha não era da minha disciplina. Mas eu queria estar ali. Eu queria começar aquele trabalho. Então, foi desafiador para mim, porque não era a minha disciplina de regência. E eu disse, faço.
E adivinha, eu fui parar na gestão do curso de Direito daquela faculdade. Então, assim, a gente precisa começar, às vezes, e isso é muito das gerações posteriores à nossa. Eu só quero começar se tiver tudo perfeito. A vida vai sendo construída com as nossas imperfeições. Começa, que a gente deixa. Eu gosto de deixar elas loucas, Borbulhando, né? desesperadas, para saírem executando, fazendo, fichas caindo, é possível, é isso. Ah, então peguei o que Isa me trouxe, o que Sá está aqui trazendo nessa conversa, faz sentido. E aplica, não adianta você ficar só consumindo passivamente o conteúdo. Não, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Você pegou o espaço. Eu volto sempre como professora, né? Nós somos professoras, a gente gosta desse negócio de sempre de ir puxando, porque a gente vai entendendo. Ela tá ali ainda naquela dinâmica do buffet, mas ela diz, não, eu preciso começar a me imiscuir e a testar. Monta um espaço. Olha que fantástico. O que é que eu consigo? Um bazar. O que é que eu posso trazer aqui de diferente? Muito legal a ideia, porque no mesmo lugar você tem múltiplas possibilidades. Exato. E aí você foi construindo essa jornada, mas surgiu algo novo aí nesse contexto de eventos. E eu queria que você trouxesse esse momento dentro desse movimento. Então, você foi estudar posicionamento. Muito lindo tudo que você disse. Você foi fazer personal brand, como você disse. Você foi trazendo a essência das pessoas para que elas pudessem viver a sua... Eu digo sempre, e eu acho que é exatamente isso. A gente tem muita gente fala assim, viva a sua melhor versão. Essa é bacana, mas eu acho que a gente tem uma versão original, Sim. A matriz original. Então, viver a versão única. E é sermos nós. E sabe o que acontece? Teu trabalho é tão essencial que a gente está se perdendo. É muita informação. Eu gravei aula sobre isso hoje. É muito conteúdo, são muitas possibilidades, é muita gente. E a gente vem se desassociando. Tem pessoas que me dizem assim, Sá, depois que eu passei pelo processo com você, eu me olho no espelho e eu me reconheço, porque eu estava me olhando e eu não sabia mais quem eu era. O que eu gostava, o que fazia sentido. Eu me via meio que sobrevivendo. Uhum. E a gente se perde mesmo. E a gente muitas perde. das minhas... E eu achei isso engraçado, porque eu sempre que... Desde que eu comecei a trabalhar com consultoria de marketing, posicionamento, eu sempre me posicionei dessa forma, de que você não precisa ser igual a ninguém. E que a gente não precisa cumprir regras que as pessoas estão o tempo todo soltando pra gente. Né? Claro, existem coisas que a gente precisa se ambientar, porque é necessário, né? São princípios que regem a terra, eu falo, né? Mas a gente não pode se colocar em lugares, em papéis que são de outras pessoas. E as minhas clientes, sempre que elas chegam para mim, elas sempre me dão esse feedback. Isa, eu quis fazer com você a consultoria porque eu enxerguei em você algo diferente que as pessoas não estão fazendo. Porque elas vão procurar pessoas para fazer o posicionamento ou para passar por um processo de consultoria de imagem e as pessoas estão iguais. E eu não sei se já aconteceu contigo. Eu imagino que sim, da pessoa levar até o corte de cabelo né? Sim. E a roupa? Eu quero esse armário, eu quero esse cabelo. Sim, não, as mensagens, não sei, agora tá deixando um pouquinho, as pessoas tá deixando um pouquinho, mas as mensagens eram essas na internet. Você precisa passar autoridade e credibilidade. E aí existe um padrão para aquilo ser passado, que era o cabelo dividido no meio, um blazer preto, uma gola alta, e esse era o padrão, você via isso em todos os lugares, em todas as redes sociais, em todas as mulheres. E eu não concordava com aquilo, eu falava, gente, mas não tá errado isso aí, porque a gente tem uma essência, eu falo que sempre que a identidade é quem você é, e a essência é como você faz. A gente tem um jeito de ser. A gente tem uma maneira de falar, de comunicar, de fazer as coisas, de se vestir. Então, eu tenho uma maneira minha de passar autoridade. Eu sou uma pessoa que tem uma leveza, uma doçura. Tenho essa imagem mais meiga, mas eu tenho um posicionamento muito firme. E as pessoas entendem isso quando eu abro a minha boca. Ponto. Isso demonstra na minha imagem também? Sim. Só que eu não preciso tirar a doçura que eu tenho na minha imagem também para passar autoridade e credibilidade. Imagina se tira a tua doçura. Exatamente. Eu não me conecto com quem tem a mesma essência, com quem está buscando as mesmas coisas. Então, eu não preciso me transformar nessa pessoa. Claro, tem um momento em que eu quero estar mais poderosa, sim, mas é o dia que você acorda. E pronto. É o dia que você acorda, assim. Mesmo eu sendo meiga,
e mais doce. Eu sempre falo que quando eu estou mais confortável é quando eu tô de camiseta e jeans. Camiseta e alfaiataria é assim que eu me visto no meu dia a dia, sendo consultora. E nem por isso me impede de ter a autoridade que eu tenho e de atrair as minhas clientes, porque Perfeito. justamente elas chegam até mim por isso. Isa, eu vejo em você aquilo que eu quero para minha imagem. Pronto, a gente não precisa ser igual ao outro. E aí conecta. E aí conecta. Então a gente não pode se deixar levar, né? E eu trago isso dentro da consultoria, dentro do posicionamento. Você não precisa ser outra pessoa. Eu ensino sobre arquétipos dentro do meu trabalho, só que a gente trabalha o arquétipo da sua essência. Porque Excelente. se você buscar um arquétipo para se transformar nessa pessoa, você não sustenta um mês. E deixa eu dizer, a verdade tem cheiro, né? Então fica até Tem. dissonante a comunicação. Fica. E eu falo sempre sobre isso. Eu falo, gente, porque hoje em dia o digital tá muito forte, né? É o que a gente vive e não tem jeito. Isso vai crescer cada vez mais. Só que eu sempre falo, não adianta nada a gente montar uma imagem. Eu posso montar uma estratégia para você e te transformar numa pessoa para você aparecer no digital. Tá. Só que quando você chega no off, não tem como você Não sustentar. sustenta. Não tem como. E eu falo, você precisa ser coerente. Você Deve não ser é... pesado, hein? É muito Luiz? pesado. Você não é uma pessoa na sua casa, outra no seu trabalho, outra com as suas amigas. Você é a mesma pessoa, papéis e em lugares diferentes. Eu sempre falo, gente, nos meus eventos, se você sentar ali com meu marido 10 minutinhos para conversar, a mesma pessoa tem que estar no meio. A Isa tem que sair da boca do Fernando, é a mesma que sai da sua boca. Não, porque eu não sou diferente nesses lugares. Claro que eu tenho uma rotina e uma intimidade com meu marido que é diferente. Mas se for muito discrepante, tem alguma coisa errada. Então você está sendo uma pessoa completamente, né, diferente em determinados lugares. E você não sustenta. Não. E eu já vi muitas pessoas assim. Além No do digital, sofrimento, né? aquela coisa forte, aquela força. E aí eu já tive essa experiência de uma palestra. Eu acompanhava uma pessoa, tive a oportunidade de ir num evento, E aí? gigantesco evento, e a pessoa não sustentava aquilo em palco. Ela tinha que o tempo todo chamar a atenção para ser ouvida. E eu falo, olha como é pesado você não ter construído algo com base na sua essência. Se você tivesse construído lá no digital, no off, com a sua essência, o jeito que você é, as pessoas iam se conectar, iam te ouvir porque é gostoso. Agora, quando você tenta ser algo que você não é, Percebem. elas não te escutam, E não elas conecta. não são atraídas, não conectam. Então, você derruba aquela imagem quando você abre a boca. Você não sustenta aquilo. Então, você precisa realmente demonstrar quem você é. Uau. Não sei nem onde a gente estava mais nesse papo. Maravilhoso. A gente está no lugar certo, na hora certa. E isso é maravilhoso. E o Elas, ele nasce disso, dessa vontade. O Elas Empreendem, que é um projeto para empreendedoras, né, um evento de network, onde inicialmente foi um projeto para desenvolver a habilidade de uma cliente minha. Para ela se sentir pertencente, conectada, contar a história dela, mostrar a essência. E aí, para você ver, quando você realmente encara as coisas com a sua verdade e eu falo que você fica nua diante das pessoas, conta a sua história, se abre a você ali. Não tem como isso não dar certo. E a gente multiplicou, começamos com 10 e hoje a gente já está num evento de quase 200 mulheres, porque o que a gente mostra ali é a nossa essência. E as pessoas sentem, as mulheres sentem. Eu tive no evento, Leoa, e é muito isso. A gente percebe que há uma verdade, há um cuidado, há um propósito que sustenta tudo aquilo. Isso é muito especial. E olha que bacana. Isa está compartilhando com a gente que o projeto do Elas Empreendem nasce para desenvolver e potencializar a habilidade de uma cliente. E às vezes isso pode acontecer também. Que salto você precisa dar? Que habilidade você precisa desenvolver? E ali, às vezes, você encontra um grande presente. Sim, eu olho para ela hoje e a gente fala que, porque eu era muito tímida, e eu ainda sou tímida, eu tratei isso. Eu não conversava com você assim. Em outra época, eu entrava numa sala e eu ficava calada o tempo todo, ninguém sabia o meu nome, porque eu tinha dificuldade de me expressar. Porque eu sempre fui aquele contexto, né, da minha casa, faz parte da tua história.
faz parte da minha vida, né? E aí eu tinha essa dificuldade, então eu desenvolvi isso com Deus, né? Desenvolver essa habilidade de comunicação, porque isso também faz parte do meu chamado. Como é que eu vou transformar a vida do outro se eu não Sem abro a minha boca comunicar. Sim. sem comunicar? Então passei por esse processo. E a gente brinca que o Elas é o clube das ex-tímidas, né? Que eu e a Joyce, que é a proprietária da Jadora, uma esmalteria aqui em Alphaville, ela é minha cliente de posicionamento e ela é minha sócia hoje, somos sócias no Elas. E ela também era uma pessoa super tímida, ela tá na internet há 1 ano que ela decidiu, a empresa dela já existe há 5 anos. Ou seja, ela passou por um processo de levar o off para o digital. Isso. Rompendo essas barreiras. Que era uma dificuldade dela, mas ela sabia que ela queria porque aquilo ia trazer crescimento para ela, né? Só que ela tinha aqueles medos, né? De contar a história e... Tá legal, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. E aí a gente, vamos fazer um network, e a gente fez, foi lá algumas conhecidas, e deu certo. Por quê? A gente, primeiro, propósito, a gente ama fazer, entregar, e dividir aquilo que nos cura. E a gente, a partir da nossa história, a gente consegue ajudar outras mulheres. Então, elas olharem pra gente e falarem, meu Deus, se elas conseguiram, por que eu não consigo? Porque às vezes a gente encontra mulheres com tantas habilidades, tantas capacidades, tão talentosas, mas o que falta nelas é aquele ingrediente da autoconfiança. Né? É de se ver, de se perceber dessa forma. A gente encontra muitas mulheres hoje dentro do grupo dessa forma. Elas têm empresas, elas têm tudo, ou têm muitas habilidades, mas não empreendem. Mas não conseguem tirar isso do campo do sonho, da imaginação, da ideia. E só falta confiança. E é sobre isso que a gente fala dentro do grupo. Se você desenvolver isso, ninguém te para. Porque não é porque você é tímida ou porque você não tem essa habilidade que você não pode empreender. Você tem uma baixa autoestima. Não é? Não, e a gente desenvolve isso dentro do grupo. A gente desenvolve áreas do negócio, especialistas vêm para trazer, né, esse conhecimento, mas principalmente o autoconhecimento. E essa conexão com Deus, porque é um princípio, é algo base. Que eu vivo, é base. É o início de tudo. Sim, e eu sempre tento trazer, primiciar, como eu disse, né? Primiciar, porque é a partir dessa primícia que a gente também vai conquistando novas cidades, novos horizontes. Isa, que delícia! Muito bom! Falo demais. Olha o horário. Não, o horário foi assim, fluindo, e a gente percebe quando a gente está num flow, né? É. Tem um momento aqui do podcast que a gente não ensaia e que a gente traz muito o nosso sentir, né? E a ideia aqui é que você deixe a mensagem que vem no teu coração agora para essas mulheres. Que vai ficar imortalizada, porque afinal de contas somos passageiras e nós já vamos ter passado, esse conteúdo vai estar imortalizado nessa internet. Então, quem vai estar nos assistindo daqui a muitos e muitos anos vão dizer, nossa, que papo interessante, aquelas mulheres estavam ali naquele contexto, naquele dia. E eu queria que você deixasse essa mensagem que vem no seu coração, do que você sentir que você deve deixar. Então, vou olhar para elas, né? Claro! Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, o que é mais forte para mim, o que transformou a minha vida foi de fato ter voltado para esse lugar de origem. Eu sei que às vezes a gente se faz muitos questionamentos de por que disso ou por que daquilo, porque eu passei por isso, porque eu vivo isso, porque eu ainda não conquistei, não realizei, porque os meus sonhos não aconteceram. E, na verdade, a resposta é uma só. A resposta é que a gente ainda não encontrou nele a nossa identidade, quem nós somos. Então, se eu puder dar um conselho hoje, é esse, que você volte para a sua origem, que você Deus, porque ele tem todas as respostas, ele é a sua fonte, né? E é uma fonte que é inesgotável. E eu sempre falo, tudo o que eu preciso está em Jesus. Então, ainda que eu não saiba, ou ainda que eu não tenha, nele existe, né? Nele tem, ele é, né? E tudo o que ele é e tudo o que ele tem, ele nos deu por herança. E a gente pode acessar essa herança. Né? Então, que você acesse uma herança que já tem, né? Jesus, ele já escreveu um testamento pra gente. Tem tanta coisa boa, tem cura, tem prosperidade, tem uma vida com paz, com alegria. A gente só precisa com saúde. A gente só precisa acessar. E a gente acessa. Impossível não se apaixonar. Isa, que Deus te abençoe, te capacite a cada dia, abençoe seu casamento,
Fernando tá aqui na Tá mesa. aqui. Cris nos bastidores e Fernando também. Então, a gente pode depois combinar um encontro para os casais empreendedores, né? A gente tem muito a servir aí para os casais, que a gente foi outro dia num evento e uma médica chegou para nós dois e falou, peraí, puxou a gente até tomou um susto. Você vê como a gente impacta sem saber que a gente impacta. Ela foi lá no álbum de fotos dela e mostrou uma foto minha e do Cris. Aí eu disse, sério? Ela, não, tá aqui porque eu tô convencendo meu marido a empreender comigo e vocês são minha referência. Nossa, eu confesso Tá que a gente até tomou um susto. A gente falou, sério? Ela foi buscar lá. Eu falei, nossa, ela do Maranhão. Gratidão e que Deus possa trazer essa possibilidade para ela, para vocês e para vocês dois. E você seja cada vez mais capacitada a ser instrumento de muitas mulheres e de muitas pessoas, porque o seu testemunho ele fala sobre pessoas, sobre restauração, a possibilidade de fazer algo de bom. Eu sempre digo isso vem muito nas constelações. Vamos fazer algo de bom com o que nos aconteceu, vamos fazer algo de extraordinário. E foi isso que você fez. Sempre ancorada naquele Pai maior que te trouxe até aqui. E a gente é muito feliz e grata. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, que você pudesse deixar os canais de comunicação, porque você, Leoa, vai lá falar com a Isa, que você assistiu, você curtiu, você compartilhou, que você quer saber mais do servir dela e por aí vai. Hoje a gente está em 3 Instagrams, né? Porque eu tenho o do Empreenda Sua Imagem, que é a minha empresa junto com meu marido. Tenho Elas Empreendem, que é com H e 2 L's, então H-E-L-L-A. Vou colocar na descrição. Coloca lá? Coloca. Elas Empreendem e o meu pessoal, que é Ribeiro Isa. Olha! Então, não tem como não encontrar Isa. Eu queria também, olha, claro, como boa sócia, lembrar vocês da Busca Infinita por Alta Performance, Desbloqueando Seu Potencial Máximo, uma mentoria em forma de livro de meu esposo. Fiquei muito feliz, eu desafiei ele, Isa, a escrever. Porque eu olhei para ele e disse exatamente isso. Amor, você precisa deixar a tua mensagem. Tua história é poderosa, o que você vive é poderoso, o seu processo é poderoso. E a gente precisa imortalizar. E ele inicialmente ali, que nada, não sou capaz, livro, escritor. Mas eu ouvia Deus me dizendo isso. Foi transformador, foi desafiador. Levamos aí quase 2 anos escrevendo o projeto. Pois é, e o link também vai ficar na descrição. Não esqueçam que nós estamos também com a lista aberta para sua pré-matrícula para a última turma da Mentoria o Despertar das Leoas 2023, para a gente viver esse processo. E aí, pronta, você vai para a Isa, porque eu sou dessas, collab, né? Curou por dentro, aí a gente vai, né, para que a Isa possa também te olhar. A gente já faz essa casadinha, Isa. Já, né? Maravilhoso. Já dá para unir. A lista está aqui e é isso. O mundo não é subtração, o mundo é multiplicação. A mulher curada cura a sua família, cura outras mulheres. Quando a gente se entende no mundo, a gente não divide mais, a gente não se vê menor, ao contrário, a gente enaltece umas às outras. E uma coisa é certa, para a gente finalizar, eu recebi aqui uma especialista em futuro. E ela estuda futuro há muitos anos. Ela disse, Sá, pois eu até te passo esse episódio, ela é muito, muito competente. Se você fugir do futuro colaborativo, você vai ficar só. Porque o futuro é colaboração, né? Cooperação, que é o que o Elas que é o que elas faz. E a gente tem uma frase dentro do Elas que é: quem compartilha, multiplica. Pois é. Então, se você não compartilhar, não tem como multiplicar. Não é? Né? Exatamente. Gratidão. muito obrigada. Fica com Deus. Amém. Beijo, Leoas. E até o próximo episódio.